Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do currículo do ministro Alberto Balazeiro, que é doutorando em Direito Constitucional, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, foi procurador-geral do Trabalho e presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho no biênio 2019-2021. Ingressou no Ministério Público do Trabalho em 1º de setembro de 2008. No Ministério Público do Trabalho, oficiou nas unidades de Barreira, como coordenador, Eunápolis, Feira de Santana, sendo em Feira de Santana coordenador substituto, no âmbito da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes Trabalhistas nas Relações de Trabalho, CONAFRET, do MPT, exerceu a gerência nacional no projeto Alta Tensão, no biênio 2012-2013. Ainda no biênio 2012-2013, foi coordenador do Fórum Estadual de Proteção ao Meio Ambiente do Trabalho, Fórum MAT. Foi diretor de Assuntos Legislativos da Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras do Trabalho, a ANPT, no biênio 2012-2014. De 2013 a 2017, foi procurador-chefe do MPT da Bahia. Em 2019, tomou posse, em 22 de agosto de 2019, tomou posse como Procurador-Geral do Trabalho para o biênio 2019-2021. Foi presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, também no biênio 2019-2021, e integrou, no mesmo período, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público do Estado e da União. Foi presidente da banca do 21º concurso para ingresso de procuradores e procuradoras do trabalho, em 2020. É autor de artigos e livros em revistas e periódicos mais variados possíveis, que eu não vou ler, ministro, me perdoe, porque senão vamos ficar aqui a manhã toda, né, lendo, né, essa profícua produção científica de Vossa Excelência. Integra o órgão especial na subseção 1, na seção especializada em licenças individuais, terceira turma. Né? Obviamente, é ministro do TST, não tem aqui a data, acho que no currículo nos passamos, né? E, em novembro de 2022, foi designado coordenador do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro. Né? Então, é com satisfação, ministro, que passo a palavra a Vossa Excelência. Também justifico a ausência do desembargador Jefferson Muricy, que me ligou pessoalmente pedindo que eu fizesse isso, porque ele teve que, como presidente do tribunal, né, atender a outro compromisso, foi recepcionar a nossa ministra corregedora nacional, que está chegando em Salvador, porque na próxima semana o tribunal estará em correição. Né? Com a palavra, Vossa Excelência. Pois não. Um bom dia a todas e a todos, por todas as pessoas, como bem nos lembra a nossa querida amiga Ana Paola, desembargadora Ana Paola, diretora da Escola Judicial TRT5. Queria também começar com minha autodescrição. Sou um homem branco, calvo, com muita tristeza, né? Uma vez na autodescrição lá do Ministério Público do Trabalho, a colega ficou tão apertada me olhando, procurador-geral, que ela disse, um pouco calvo. Eu disse, essa tem que chamar sempre. Eu estou com um paletó azul, uma gravata azul, uma camisa azul. Ao fundo tenho uma tela azul com um fundo marrom. Queria inicialmente agradecer a minha estimada amiga, desembargadora Ana Paola, meu querido amigo Luciano Martinez, pelo honroso convite que me foi feito para estar aqui hoje, tratando desse tema tão importante e que nós temos que tratar cada vez mais e reiterar. São os temas que a gente tem que compreender. Quando me preparava para conversar com os colegas, aqui cumprimento inúmeros amigos e amigas da magistratura da Bahia, colegas queridos que aqui estão presentes. Em nome dos queridos colegas, aí me permito, meu amigo Lulinha, nosso presidente aqui presente, Léo, desembargador Marcos, desembargador Ezequias, que Lomba, não posso esquecer nunca, jamais. Viane, estou vendo aqui atrás também, queridos colegas. Tânia, que veio pouco distante aqui, tinha visto aqui, estou vendo colegas queridos. Com muita honra que eu compareço. Quando me preparava aqui para estar presente aqui, a minha amiga Ana Paula me telefonou para poder pedir uma gravação
de um vídeo fazendo o convite para estar aqui presente, né? Para poder fazer um reforço ao comparecimento. E, ao gravar o vídeo, o TST tem um estúdio muito bom embaixo, eu sempre andava gravando vídeo em celular, e meus vídeos de campanhas, de PGT, etc., eu gravava com Karen segurando o vídeo, né? Mas agora eu já aprendi que existe estúdio, né? Então, eu desci para o estúdio e, ao gravar a mensagem, a gente sempre grava a mensagem de improviso para expor mais ou menos o tema, e pedia um aparecimento. E eu usei a expressão tema da ordem do dia. E a primeira questão que a gente tem que enfrentar, e aqui cumprimento os colegas catadores aqui presentes, eu estou no nosso GT lá, e eu vou falar um pouquinho mais adiante desse tema também, é um tema que, se é verdade que esse tema que nós estamos tratando aqui hoje é um tema da ordem do dia, é um tema da ordem constitucional, ou é um tema que a gente sempre colocou embaixo do tapete que agora está tendo que enfrentar por uma série de circunstâncias? Talvez essa seja a grande questão que envolva, muito mais do que o conteúdo técnico que a gente trata do tema, que aqui todos nós temos um profundo conhecimento, até pela carreira que enfrentamos, no dia a dia, os desafios que a gente tem que enfrentar, mas essencialmente se é um tema que a gente está trazendo para a ordem do dia ou se é um tema que sempre esteve e nós sempre fizemos questão de deixar para lá. A primeira proposta que eu faço é, em primeiro lugar, situar a questão da hermenêutica constitucional e situar onde estamos hoje. A ideia dos fundamentos históricos, a gente tem que dar uma passagem rápida dos fundamentos históricos. Os conflitos sociais e a Constituição de 88, que é o nosso maior marco. Eu trago um pouco de Menelik de Carvalho Neto, professor da UNB, que trata da gramática das práticas sociais, que eu acho que é algo que aplica muito ao constitucionalismo, que a gente quer tratar de letramento, a gente quer tratar de transversalidade. A gente tem que compreender que existe uma gramática de atores sociais, existe uma gramática de práticas sociais. E, finalmente, compreender os passos que a gente pode dar para esse enfrentamento a partir de algumas premissas. Não sei para onde é que eu aponto aqui. Aponto para... Será que não está funcionando? Agora foi. De apoio aqui. Principalmente tratando também como o judiciário, e não só a perspectiva constitucional, consegue enfrentar esse tema. O Tratar de Hermenêutica Antidiscriminatória, há exatamente um ano, eu estive aqui no TRT, eu acho até que foi por vídeo, me parece, eu estava até no Ceará, me recordo bem, e tratamos, Ana Paula, exatamente, de agradecer muito mais uma vez, tratamos exatamente desse tema do direito antidiscriminatório. E eu me recordava que, à época, a gente tinha uma preocupação muito de repetir as premissas do que seria esse direito antidiscriminatório. Eu começo trazendo uma frase, nesse período curto que eu tenho no TST, 3 anos, na PGT eu havia atendido um diretor anterior, francês. Esse tempo que eu tenho no TST, eu estive com 2 diretores gerais da OIT. Inclusive, ano passado, na conferência, estou aguardando a confirmação para a conferência esse ano, se há a possibilidade. O Guy Ryder foi o primeiro diretor, ele é um sindicalista de origem, e ele tentou, e uma das dinâmicas que ele tentava trazer, eu até escrevi um artigo na época sobre esse tema, era trazer o aspecto da essencialidade, por incrível que pareça, da justiça social para o mundo. Então, ele tinha uma ideia de fazer uma convenção, como tem nos moldes de diversos temas, uma convenção que trouxesse como obrigatório nos países, dentro do que se espera de uma convenção da OIT, ou seja, equiparação de situações bem desiguais, você faz um patamar mínimo, impressiona muito. Ano passado, na conferência, eu me recordo que o debate sobre trabalho infantil, a nossa legislação é muito mais avançada de aprendizagem, muito mais avançada. Então, a ideia é de que você traz os países que estão muito abaixo para um patamar médio, né? Então, o Guy Ryder tinha uma ideia de trazer a ideia de uma justiça social, ou seja, de algum órgão do Poder Judiciário ou administrativo que examine as contendas das relações sociais de forma especializada, de forma específica
e que, a partir daí, tenha um conhecimento, uma jurisdição especializada, ou seja, mais preparada, para poder examinar os conflitos. E a primeira informação que eu trago dele, é uma citação dele bem interessante, é uma situação sobre o que é que nós almejamos, em essência, para o futuro e para a construção de um futuro, tratando não essencialmente de pautas ou de matérias antidiscriminatórias, mas também do que nós ansiamos como futuro de trabalho. Por que eu abri com essa frase? Porque nós temos uma impressão contínua de que nós queremos identificar o novo a partir de inteligência artificial, ou a partir de mecanização, ou a partir de grandes experiências relacionadas à tecnologia. Quando, em realidade, talvez o novo seja olhar para o velho e enfrentar o que a gente deixou de enfrentar. Então, a primeira questão que a gente direciona é que, para tratar uma pauta como essa, a gente tem que compreender que é uma pauta que vai perpassar toda a nossa opção sobre trabalho. E olhar o passado com criticidade. Os 80 anos da CLT, uma série de eventos no TST, Brasil afora, trouxeram algumas conclusões muito estranhas. Primeiro, que a CLT ela foi excludente na origem. É uma legislação que tem que ser saudada, enaltecida, reforçada, mas ela excluiu os dois segmentos mais vulneráveis de uma relação de trabalho. Não por um acaso os domésticos e as domésticas, e não por um acaso os rurícolas, o segmento agrícola, que são os segmentos mais vulneráveis. Então, quando a gente nós temos aqui Luciano Martinez, a gente começa um livro de trabalho engraçado, saiu conversando com o Lélio recentemente, que o livro de trabalho, evidentemente, eles pegam um histórico. E esse histórico, muito comumente, ele é situado a partir, inclusive, dos fenômenos migratórios, né? As informações que chegam a partir dos fenômenos migratórios. E o histórico do trabalho do Brasil começa com a escravidão. E não é comum a gente enfrentar o período da escravatura e as consequências que ele tem. Há um professor da UNB, Marcos Queiroz, que ele analisa, por exemplo, o constitucionalismo da Revolução do Haiti em relação a influências das cópias nas constituições subsequentes. A gente costuma analisar o constitucionalismo alemão em relação à Constituição brasileira, a CLT, com todas as superficialidades que há na alegação de que seria a CLT, Guilherme, uma cópia diz que o Sequini, quando ouvia isso, quase morria do coração, né? Da legislação italiana, etc. Mas a gente não analisa como, por exemplo, a Revolução do Haiti tem influência no nosso constitucionalismo. Da mesma forma, o de trabalho ele tem por hábito, no nosso país, ignorar também um período longo e um período de grandes e nefastas consequências que nós todos hoje vivenciamos, que é um período da escravidão. Então, Tula Pires, que é um dos nomes históricos, a professora da PUC do Rio de Janeiro, ela analisa exatamente a opção que se faz de um modelo que você não só começa com a história do capitalismo, nós estamos cansados de ler essa história, mas que ele também faz esse pulo, esse salto histórico. Quer dizer, o dia de trabalho do Brasil começa com a escravidão. Isso aí, primeiro indígena, depois negra. Ele não começa com o período das migrações e imigrações. A gente tem, a partir daí, uma opção de colonização e dar um salto nesse período histórico, que é um período que, embora nós temos uma marca indelével dele, é um período que precisa ser enfrentado. E é nesse contexto, olhando para o passado com criticidade, que a gente tem que voltar para o cenário brasileiro exatamente a partir do parâmetro constitucional. Quem já me ouviu falar algumas vezes sobre, principalmente quando trata de processo estrutural, que eu volto e meia trato de processo estrutural, né, que é a minha pesquisa de doutorado, eu apresento muito esse quadro do Norman Rockwell, né, que é um quadro famoso, até já falei algumas vezes, é um quadro em que ele trata de um fenômeno do direito civil americano, que é exatamente a Rudy Breeds, né? Que é esse quadro, inclusive, esteve na Casa Branca, um painel, na verdade, durante o mandato de Barack Obama. E é a Rudy Breeds, uma decisão judicial que determinou que a Rudy Breeds fosse aceita nos colégios norte-americanos, que havia cultura segregacionista arraigada. Ou seja, não era apenas um
porque se quer crer, nós assistimos em filmes isso, de que existe um colégio em que não é permitido o ingresso de uma criança negra ou negro, e que, a partir daí, há uma decisão judicial e começam as flores e começa a vida a seguir como se nada tivesse acontecido. Como se no sistema, desde a matéria que é lecionada, aos professores que vão lecionar a matéria e a forma com que é abordada, não existisse um sistema de segregação. Ou seja, não é com a decisão judicial de ingresso no colégio que você resolve um problema estrutural. E a Woodbridge, evidentemente, esse quadro é interessante porque ele de 64, o fato foi em 60. Ele traz os oficiais, os marshal, né, que seriam os oficiais de justiça, ou policiais, etc. Não tem rosto e ela tem rosto. Ela hoje tem 69 anos. E ela, na verdade, a matrícula dela, na verdade, foi um ato de enfrentamento, porque ela sabia como ela ia ser recepcionada, ela sabia que a matéria não ia ser dada da forma melhor possível, porque ela não ia se identificar, não havia conteúdo para ser dado a ela. E é por isso que a gente volta para o cenário brasileiro, em que você tem inúmeras situações em que as decisões judiciais são dadas como a de Woodbridge, ou seja, você não ataca a essência do problema. E a essência do problema não é ingressar e entrar na escola, a essência do problema é mudar todo um sistema amparado numa cultura de segregação, que foi o que o processo estrutural fez nesse caso. Passaram-se anos, ontem à noite, na abertura do Congresso da Associação, antes do ingresso, eu conversava com o ministro Fachin, e a gente conversava sobre a série de decisões, ele citava decisões da Corte Sul-Africana, em alguns casos de educação e saúde, na mesma tônica, de mudança de realidade e de decisões que não são decisões que apenas determinam o cumprimento de um ato mandamental, mas que simplesmente modificam todo um sistema. E esse olhar para o cenário brasileiro, ele traz uma série de desafios. Quantas decisões e quantos processos similares às situações de Woodbridge nós temos no Brasil hoje, nós já tivemos, e qual a opção que nós fazemos em relação a cada um deles. Essa fotografia subsequente é uma fotografia de inteligência artificial, porque a gente precisa olhar para o Woodbridge de frente. Então, essa que é a ideia de um problema dessa natureza. A Constituição brasileira atrás, e o Sarlé até recebeu o título ontem de catedrático na Universidade do Rio Grande do Sul, ele traz essa noção. Quando eu tratava de processo estrutural em alguns locais, eu tratei desse tema especificamente. O encontro na USP, aquele famoso também silêncio do direito do trabalho, direito processual do trabalho, se faz um encontro sobre ações coletivas, sobre processo coletivo, e é importante ouvir que a Justiça do Trabalho é a justiça que melhor recepciona demandas coletivas e que melhor tem saída para as demandas coletivas, inclusive porque executa as sentenças, que é uma coisa que não acontece. As sentenças infinitas. Tem a sentença do caso do carvão no Brasil, que é o primeiro, tido como o primeiro processo estrutural, que não terminou até hoje. Então, continua a haver retirada de carvão, continua a haver desmatamento, em que pé a situação tem melhorado, é bem verdade, o processo atingiu a finalidade em grande parte, mas continua a haver o mesmo tipo de abordagem. E é nesse sentido que nessas apresentações eu dividi mesa com o Hermes Zanetti, a abertura foi do professor Kazuo Watanabe, faz umas divisões das classificações de direitos individuais homogêneos, essas classificações tão controvertidas. O sistema americano ele tem uma grande diferença em relação ao nosso, o professor Gide falava essa semana isso. Eles têm muitas desvantagens, nada a ser copiado, até porque o epílogo, o enredo é outro. Mas o que se tem é que você tem uma noção de que primeiro você executou o direito para depois você gerar a jurisprudência, que seria nosso epíteto legal. O sistema brasileiro, ele primeiro faz uma classificação legal para depois você executar o cumprimento. Aí ficam nós em dúvidas o que é direito individual homogêneo, o que é direito difuso, o que é direito coletivo, direito de senso, bem ou mal, a classificação está aí. Mas nessa abordagem na USP, o que é que eu quis tratar? Em primeiro lugar, nossa maior dificuldade é compreender que os direitos sociais eles são, sim, obrigatórios, mesmo com prestações positivas. Nós precisamos ter prestações positivas obrigatórias. E essa visão de prestações positivas obrigatórias, ou seja, de realização de direitos, que ela faz com que você tenha um enfrentamento, principalmente em temas como a diversidade, a transversalidade, a inclusão e o combate à exclusão. Então, direitos sociais são, sim, obrigatórios, são, sim, prestações positivas de execução obrigatória.
Dentro desse sentido, o professor Menelik de Carvalho Neto foi professor de Minas Gerais durante muito tempo, é professor da UNB hoje. A ideia de gramática das práticas sociais, esse pedaço da apresentação é mais enfadonho, porque a gente traz doutrina, o tema é hermenêutica, bem ou mal, e a noção que ele traz de que você tem um papel, mesmo que você falasse em res, em sentido normativo, em a constituição de papel, a constituição política, você tem uma noção que existe uma gramática dos atores sociais, das práticas sociais, que tem que ser implementada. E é essa gramática, esse desenho de ações sociais, que faz com que temas como letramento sejam temas obrigatórios e temas que tenham que ser enfrentados. A dogmática constitucional ela tem uma tendência, evidentemente, natural a compreender o momento histórico, inclusive, a própria Constituição de 88, que nos é tão festejada, e diferenciar o que seria a Constituição efetiva da Constituição real, que é tão tratada. Lembrando que, por exemplo, no período de Hitler, esteve em plena vigência a Constituição de Weimar. Então, a gente precisa ter uma noção de que a gente tem uma gramática, que é a gramática da realidade. Como é que a realidade traz o traço constitucional? E é nesse sentido que a gente precisa compreender que não existe Constituição deslocada da realidade e também não existe Constituição que não confira a efetividade ao direito de todos e todas. A Constituição seletiva não é uma Constituição. E eu sempre trago e vou trazer em todos os eventos o protocolo para julgamento de gênero, porque ele não trata só de gênero, ele trata de prova, ele trata de análise, ele trata de enfrentamento a temas que se assemelham. Na conferência da OIT, que eu mencionei recentemente, um dos debates mais interessantes que eu vi, não foi um debate sobre matéria de direito, não foi um debate sobre matéria de fundo, não foi um debate sobre nada. Foi um debate que era uma reunião sobre como executar o orçamento do OIT. Eu estava lá, não sei quantas vezes irei à conferência do OIT, até porque Genebra costuma ser bastante cara. E qual era o debate que havia? Eu falei do Gerhard, hoje o diretor, o Gilbert, que é o novo diretor da OIT, ele é o primeiro negro, o primeiro africano a dirigir a OIT. E a Comissão de Orçamento da OIT, de Finanças da OIT, debateu sobre como podia ser o orçamento da OIT para o próximo período. E o orçamento não estava sendo aprovado. Por que não estava sendo aprovado? Que era um episódio único. Vejam como os fenômenos políticos sociais, colegas, são fenômenos mundiais, não são fenômenos daqui do Brasil. Esse mesmo episódio aconteceu na Conferência da ONU, aconteceu em todas as conferências em que envolveram organismos internacionais nesse período. Há um grupo, países africanos, a Rússia, alguns países, que comparecem a essas discussões sobre orçamento com uma única pauta. Qual é a única pauta? É que gênero, raça, a questão sexual não sejam considerados como fatores de vulnerabilidade. Todos nós aqui nessa sala concordamos que são. Que, na verdade, são a gênese da vulnerabilidade, né? E isso aí força aqui a OIT tenha que negociar temas, com os organismos internacionais temas, para que o orçamento seja aprovado. Então, uma análise com perspectiva de gênero, para além dela conduzir à solução justa e correta de muitos litígios que não teriam uma solução justa, porque elementos de prova não podem ser analisados da mesma forma que elementos de prova de uma hora extra, também servem para que a gente tenha uma compreensão de que, ao implementar protocolos como esse, nós fazemos com que é o objetivo, na verdade, muito mais importante, o tema permaneça no local onde ele deve permanecer. É inadmissível você considerar que gênero não é fator de vulnerabilidade, mas é um debate que está acontecendo em 2023, vai acontecer em 2024 e vai ficar sendo repetido, embora nós todos saibamos que é um fator inegável de vulnerabilidade. Estive no gabinete, eu recebi no gabinete esse debate, queria mostrar, eu me recebi no gabinete um professor da universidade, foi até o Cássio Casagrande que me indicou para receber ele. O engraçado é que ele assistiu a sessão do SDI1, Lélio citou ele, o ministro Lélio citou ele, agradeceu a presença dele, eu só esqueci que ele estava ali para falar comigo.
porque eu não me lembrava de mensagem que eu tinha respondido a Cássio, e depois ele marcou comigo à tarde, justificando, inclusive, porque eu não respondi a mensagem. Estou aproveitando e seja. E ele é autor de um livro sobre o caso Lockman, né? Que é um caso curiosíssimo, porque nós temos uma mania no Brasil que é achar que ativismo é quem julga de acordo com o progressismo, quem toma atitudes que seriam tidas como progressistas, ou que seja. Mas o exemplo que o professor Paulo Gonet, que esteve na minha banca de qualificação no doutorado, e que é o atual Procurador-Geral da República, traz de ativismo também, é exatamente o caso Lockman. Seus colegas conhecem o caso Lockman. O caso Lockman é um caso julgado na época do Oliver Holmes, em que a Corte Suprema Americana chegou à brilhante conclusão de que jornada de padeiro, um tema relevantíssimo, é quase como recreio. Jornada de padeiro é um tema que ele não deve ser, não ensejaria uma legislação protetiva, basicamente essa a conclusão, claro que aspectos processuais. E a jornada do padeiro, uma legislação que limitava a jornada do padeiro, ela foi derrubada. E não é o caso Lockman, foi uma série de decisões que tiveram uma natureza idêntica. É uma postura ativista, porque é uma postura em que você está intervindo numa legislação, intervindo em algo que o legislador aprovou, por compreender que ele não corresponde a valores constitucionais. Vejam, valores constitucionais que estava protegendo. O mais engraçado é a conclusão é que quer proteger o direito do padeiro. Quer proteger o direito do padeiro de trabalhar 15 horas. Ele tem direito a trabalhar 15 horas, ele tem esse direito. Era essa a noção. E vocês sabem que toda a conclusão do direito norte-americano termina em ampla defesa e contraditório. Né? Eles giram e terminam que aquilo ali é ampla defesa e contraditório. Eu fico imaginando se fosse violação reflexa, né? Porque mais reflexa do que essa eu não conheço. Mas a noção de ativismo, eu me lembrei desse professor americano, porque ele trouxe no gabinete, o livro que ele tem sobre Lockman, é um livro, inclusive, que ele tem uma tradução, ele foi também escrito com um professor do Paraná, que todo mundo deve conhecer, o Gunter, né? Que é o desembargador lá na TRT-9, e eu trouxe para ele, eu acho que eu já falei isso em alguns eventos, eu, quando comecei a estudar ativismo, etc., para o doutorado, eu tinha uma prima de Karen que mora em Nova York, minha esposa, e ela, inclusive, também de Amargosa para Nova York, e eu mandei para ela. De Amargosa? E o pior, se eu perguntar à minha sogra quem é seu parente, ela sabe quem não é, do filho de quem é, sabe a geração inteira. E o que acontece é que eu consegui comprar, num sebo norte-americano, a primeira revista em que, ao contrário do que se imagina, a expressão ativismo, self-restraint, autocontenção, etc., não é uma expressão técnica, é uma expressão que um jornalista criou em 1947 para se referir, inclusive, ao próprio Oliver Holmes, a se referir aos juízes da Suprema Corte norte-americana que tratavam de temas de direitos sociais. Era aquele momento em que o Roosevelt, né? Vejam como a história se repete. O Roosevelt ele queria enfrentar um tema que a Suprema Corte derrubava, o New Deal. Ele chegou à brilhante conclusão que precisava botar mais juízes na Suprema Corte. Né? Então, ele mandou uma legislação para poder aumentar o número de juízes da Suprema Corte, para poder, talvez, aumentando o número, democraticamente ele conseguir ganhar na votação. A lei não foi, evidentemente, adiante, mas a Suprema Corte recuou em relação a alguns entendimentos. E o fato é que ativismo não surgiu, ao contrário que imagina, surgiu de uma revista Caras. O nome da revista é Fortune, é como se a Caras criasse uma expressão que nós utilizássemos no campo do direito como se fosse algo técnico. O certo é que é preciso que os juízes também saiam dos seus gabinetes. Eu trago aqui também a noção, e trago aqui um julgado em que nós valorizamos, não é nem um julgado, é uma decisão monocrática. Eu ainda me encontrava nesse STI-2, não havia examinado a matéria do protocolo, então, em algumas decisões monocráticas, eu passei a utilizar a noção do protocolo. E a noção do protocolo é exatamente de fornecer ferramentas para que nós possamos decidir com mais justeza, segurança e qualidade probatória. A ideia é que você tem uma policentria, evidentemente, os casos complexos exigem essa análise de policentria, e você tem uma análise que contemple novos elementos. E mais uma imagem que eu utilizo, vejam como a inteligência artificial conclui
em relação a como se faz um pedido à inteligência artificial, essa imagem gerada, e veja um tipo de imagem que a inteligência artificial gera. Então, é muito interessante você observar que até os estereótipos, o grande medo que eu tenho na inteligência artificial, eu já disse algumas vezes, não é que ela nos substitui, é que ela nos repita. Que é o maior medo que eu tenho, é que ela vai repetir todos os nossos preconceitos, os nossos vícios. O julgamento com perspectiva interseccional de gênero, todos conhecem a resolução. Eu me lembro quando eu me encontrava ainda na PGR, quando a doutora a Ivana Farina trouxe essa noção, primeiro a partir de uma recomendação e, mais recentemente, a partir de uma resolução. Lembro também, colegas, nesse aspecto, avançando da hermenêutica constitucional, do histórico da hermenêutica constitucional, para os magistrados que têm que sair dos gabinetes, e chegando ao enfrentamento também de policentria e casos complexos, eu sou obrigado a fazer a minha boca torta do cachimbo, que é lembrar dos processos estruturais, para lembrar que soluções relacionadas a temas, vejam, um processo estrutural não quer dizer uma ação civil pública, nem quer dizer uma ação civil coletiva. O Fred Dias tem aquele exemplo muito debatido, que é o exemplo da inclusão na pessoa do PCD, que ele traz um caso em que ele diz o seguinte, olha, inclusive os exemplos, o mais curioso é como nós temos que nos valorizar. Os exemplos de processo estrutural que o Gustavo Osna traz no livro dele com o Marcos Félix Jobim, são todos exemplos da Justiça do Trabalho, são exemplos de outro lugar. Inclusive, ele tem um capítulo sobre processos estruturais em litígios privados, que é a nossa casa, né? E um dos exemplos que ele traz é aquele caso Zara, que todo mundo conhece, mas um caso que é trazido por Fred Dier é aquele caso da pessoa com deficiência que entra com ação querendo que o local de trabalho dele seja adaptado, porque ele não consegue, ele não tem uma rampa, ele não tem uma calçada rebaixada, ele não tem uma proteção. E ele lembra que essa decisão judicial da nossa justiça aqui, ela não vai só beneficiar aquela pessoa, ela vai beneficiar toda aquela comunidade que utiliza aquele local. Vai fazer com que o vizinho do lado, com medo de ser fiscalizado, faça a mesma coisa. E esse vizinho vai passando. Então, é uma decisão estrutural porque é um problema policêntrico, tem diversas vertentes para esse problema, que não são necessariamente a própria relação privada entre empregador e empregado. O problema do nosso problema de transversalidade, de gênero, raça, sexo, de fatores de vulnerabilidade, é que a gente tem um olhar muito vocacionado a olhar apenas a nosso pedaço do problema. Só que o nosso pedaço do problema, num problema como esse, é como se eu desse uma decisão judicial, o Rudy Bridges vai ter o direito de ingressar no colégio, vou aplicar uma multa diária para poder, se ela não conseguir entrar no colégio, vou dobrar essa multa, mas eu não vou obrigar o colégio a mudar o programa. Será que o Rudy Bridges se considerava identificada naquele colégio? Eu ontem atendi com o ministro Lélio mais de 30 homens e mulheres estudantes de povos originários que estão cursando diversas formações de nível superior na UNB. E uma delas, ela estuda relações internacionais, altamente qualificada. Fiquei muito impressionado, inclusive, quero convidá-la para outros eventos, inclusive, fiquei muito impressionado com a formação dela. Ela relatando o seguinte, o professor perguntou a ela, que estranho, como é que os indígenas se relacionam com o exterior? Os indígenas se relacionam com o exterior, quer dizer, ela está fazendo relações internacionais porque os indígenas se relacionam com o exterior. Isso nós estamos na UNB, viu? Então, esse tipo de análise do problema pontual, um problema que você vê de perto, você não vê de longe, você não se afasta para ver o problema, é que dá numa conclusão, evidentemente, errada, inclusive em relação ao tema do processo estrutural. A ideia dos direitos sociais, eu também cito a Dora Lúcia Bertulho, ela tem uma frase que eu cito no final, eu trago aqui de novo, que é, para tratar de temas como esse, a gente tem que superar o silêncio dos juristas. Não vou falar aqui do Célebre, há um filme no Netflix também muito bom, que é sobre a Segunda Guerra Mundial em cores, né? E ele traz o julgamento daquele Fraser Holland, né? Que era o juiz do nazismo, né? A parte sentava em frente a ele, ele gritava com a parte, né? Você fez isso, você atacou o nosso filho, ele berrava. E depois, evidentemente, o direito de defesa era ligeiramente atenuado, né? Havia uma série de gritos lá, uma série de conclusões lá, e Roland Fraser, né, o magistrado, inclusive não foi julgado porque faleceu antes. E, na verdade, você percebe o quê?
que também houve um silêncio dos juristas em relação ao período do Hitler, né? Um silêncio obsequioso. Também em relação a momentos que vivemos no Brasil, houve algum silêncio de algumas partes, né? Em relação também ao patamar mínimo civilizatório e aos direitos sociais, da mesma forma. Então, o patamar civilizatório, eu trago uma decisão do ministro Godinho, que ele faz, para mim, essa decisão é super didática, porque ele faz uma análise. O meu gabinete, no dia 24 de novembro, é o dia 4 de novembro, eu estou ficando 24 de maio, nós vamos receber o professor Valério Mazzuoli, que eu quero capacitar os meus colegas, minhas colegas do gabinete, para poder enfrentarem as decisões da Corte Interamericana, para poder enfrentar as convenções coletivas. Eu, particularmente, coloco muito no voto, mas eu percebo que eles têm alguma dificuldade na formação para a colocação das convenções da OIT. Então, eu fiz com que consegui uma cara de pau pouca, a gente tem muito, consegui com o Valério que ele fosse lá no gabinete para poder fazer uma capacitação para eles, para que eles também passem a ter essa visão. Então, esse acordo de Godinho, ele traz o parâmetro que eu acho que nós temos de tratar em hermenêutica constitucional desse tema. Normas constitucionais brasileiras, tratados e convenções internacionais, e depois a gente tem que voltar para as normas legais que assegurem patamar de civilização ao indivíduo. Esse é o parâmetro que Godinho propõe, inclusive ele cita especificamente a questão de dispositivos antidiscriminatórios. Esse acordo é muito interessante porque ele faz uma didática de como a gente enfrentar a hermenêutica num tema como esse. Caso concreto, aqui eu começo a citar casos concretos. Esse caso do shopping é muito interessante. Eu havia pedido vista na minha turma, quando eu cheguei na 5ª turma. O ministro Breno entendia que não havia direito à questão do local para alimentação, porque é uma questão de efetividade de direito. Se você tem um empregador que ele nunca vai atingir o número de empregados, e, na verdade, é um consórcio de empregadores, se você não obriga o dono do consórcio a implementar o direito, você nunca vai ter o direito, você não vai chegar nunca. É um direito que é o esvaziamento completo da previsão da CLT. E esse acordo, o ministro Bresciani veio na sequência, ele me deu um fôlego, porque, enquanto minha vista continuava, o posicionamento do TST mudou, e eu virei de vencedor a lá Oliver Holmes, de vencedor no passado ou vencido no passado a vencedor no futuro, e esse tema ele é interessantíssimo. Lembro também a questão da estabilidade provisória. Vejam como a vida é. Nós temos uma noção, por vezes, de alguns questionamentos em relação à decisão do Supremo, questionamentos sempre obsequiosos e compreendendo a hierarquia judiciária, mas que têm visões diferentes. Mas o engraçado é que, no caso da gestante, por exemplo, o Supremo foi além do que nós fomos, principalmente no caso temporário. Então, a noção de que a gente também vai aprendendo nesse diálogo interinstitucional. Eu chamo de interinstitucional porque, às vezes, o deslocamento é tão grande, né? O fato é que esse tema da grávida, da gestante, é um tema também que o avanço foi imenso. Trago também exemplos da questão do ato de demissão, comprovação do estado gravídico, desconhecimento do estado gravídico. Esse aqui parece um tema que eu estou voltando quando nós estamos em direito. Volta e meia, esse mesmo tema reaparece, o desconhecimento do estado gravídico. Já tem uma jurisprudência que é objetiva há 30 anos. Tem alguns temas que toda a sessão do TST tem, eu fico fazendo conta. Assim, trabalho com morte, não vou nem contar, porque o número é trágico. O segundo é ilegitimidade de sindicatos. Toda sessão é legitimidade de sindicato, o TST reforma. Todas as decisões continuam a subir processo da mesma natureza. Nós questionamos, às vezes, o Supremo, mas nós não olhamos para a casa da gente, né? O legitimidade de sindicato, o tempo inteiro, se diz que, principalmente questão bancária, hora extra não é direito individual homogêneo, já tem decisão muito antes da minha chegada e continua a ser aplicada da mesma forma. Essa também do estado gravídico, confirmação e conhecimento do estado gravídico. Avançando no direito identificatório e o combate à desigualdade substancial, nosso tema de hoje, eu trago compreensão aqui também de que, para além do histórico, para além de uma sociedade que começou excludente, uma legislação que começou excludente, a Constituição de 88 tem que ser festejada porque ela volta a equilibrar, mas lembrando que, por exemplo, em relação ao doméstico, a Constituição de 88 foi altamente discriminatória, só tem 10 anos a emenda constitucional que igualou os direitos do empregado doméstico, ou seja, se nós corrigimos com o Ruícola nos anos 60, depois nos anos 70, com o doméstico nós preservamos, a questão racial vem à tona, nós preservamos até 2013. Então, nós temos um período grande aí de ato, e é nesse sentido que gera
uma reflexão à luz da perspectiva individual, a perspectiva coletiva e a existência de um direito coletivo à proteção antidiscriminatória. Esse é um ponto que eu queria muito destacar aqui, o direito coletivo. Se no ano passado eu tratei do próprio direito antidiscriminatório, esse ano eu trato sobre o direito coletivo à proteção. Dentro dessa ideia de mecanismos para a efetivação do direito antidiscriminatório, eu sou obrigado, na condição de coordenador do Trabalho Seguro, do programa Trabalho Seguro, é um programa que tem 12 anos de existência, criado à época pelo ministro Dalazen, que teve essa grande iniciativa de trazer esses temas, trabalho infantil e trabalho seguro. O ministro Lélio trouxe trabalho escravo e a parte de transversalidade inteira, foi ele que trouxe esse tema para o TST. É preciso compreender que os mecanismos de proteção à discriminação são mecanismos também de promoção do trabalho seguro. Não existe ambiente de trabalho saudável em ambiente de trabalho contaminado por discriminação. Aí eu volto emblemática, numa decisão nova, ainda do ministro Carlos Alberto, em 2008, que traz uma realidade de que, embora já exista disposição, inclusive civilista, já há muito tempo, até do Código 16, que tinha esse conteúdo voltado à responsabilidade de prepostos, nós temos que compreender que, dentro do ambiente de trabalho, a responsabilidade é do domínio, de quem tem a responsabilidade por gerir todo o ambiente de trabalho, inclusive nossa. No meu gabinete, o responsável sou eu. Então, não há fundamento, e é por essa razão que o direito coletivo antidiscriminatório é mais importante, para que se afaste a responsabilidade a partir da ideia de que não fui eu que pratiquei o ato, quando, na verdade, o ato é praticado pela coletividade. Também lembro, aqui foi citado aqui pela colega Adriana, até para mim pela doutora Ana Paola, o Adilson Moreira, o Tratado de Direito Discriminatório aqui, e é preciso reconhecer que, por isso que a omissão dos juristas é a omissão mais grave, porque, a meu sentido, não é só a omissão daqueles que têm as forças reais de poder. O direito é um elemento de estabilização social, é um elemento, o próprio de trabalho surge a partir da necessidade de contenção e não da realidade de efetivação de direitos. Eu também citei esse fato, no OIT, ano passado eu conheci um juiz mexicano, cuja única função dele, ele é um magistrado, seria o nosso CNJ, né? Ele é desembargador federal, está escrevendo uma coisa junto com o ministro Godinho, e a função dele é só uma, é criar a Justiça do Trabalho do México. Ele existe para isso, ele é a pessoa que está querendo esse trabalho do México. Eu até contava outro dia qual é a razão que ele está querendo esse trabalho do México. E eu contava a razão pela qual ele está querendo esse trabalho do México. Ele não está querendo esse trabalho do México porque os mexicanos disseram, puxa, que beleza, precisamos igualar os direitos, precisamos agora reconhecer que os trabalhadores têm direito. É porque eles fizeram um acordo com o NAFTA e os americanos obrigam ele a criar esse trabalho para poder o patamar da mão de obra mexicana não ficar tão barata em relação à mão de obra americana. Então, de trabalho surge muito mais por mecanismo de autocontenção, é mais um mecanismo de autocontenção, e é por essa razão que é tão grave a omissão nesses temas que nós estamos tratando aqui hoje, de nós que temos a capacidade de formação e de modificação de realidade. As fontes normativas importantes, eu tenho que trazer aqui para o direito administratório, lembro a Convenção relativa ao emprego das mulheres. Esse ano eu fui chamado pelo ministro Lélio para comparecer à primeira discussão, ele agora fez um encerramento, do grupo de trabalho criado com a legislação ratificada pelo presidente da República, que garante salários iguais a homens e mulheres em 2024. Uma grande inovação. Mas eu tenho uma sensação que essa legislação é mais uma legislação cujo objetivo é muito mais a gente trazer o tema, fixar o tema, e a partir daí a gente avançar nos direitos. Porque o caso chapado de mesmas funções e remunerações diferentes, ele existe, mas ele é um caso mais episódico. O que existe, na realidade, são sofisticações a partir desse fato. E são essas sofisticações que a gente tem que combater. A convenção é a convenção nova, de 1934, o amparo à maternidade também nova, de 65, a convenção ainda não ratificada pelo Brasil, violência, nós estamos
lutando pela ratificação dessa convenção, já foi enviada pelo Congresso, pelo presidente da República, esse ano, a ratificação, mas ainda não foi aprovada, a 183. Também trago elementos importantes, como a questão dos trabalhadores migrantes, que também tem uma faixa de... É impressionante a questão que a gente teve na região norte. O meu período de diretoria da escola, do Ministério Público da União, que é um pouco diferente da nossa escola da magistratura, uma escola que congrega todos os ramos do Ministério Público, da União, Federal, Trabalho, Militar e de Brasília, ela me trouxe uma experiência muito grande nesse aspecto dos migrantes. E aquele período era o período dos venezuelanos. Eu me recordo bem que, dentro da região norte do Brasil, havia uma profunda discriminação em relação aos venezuelanos. Aquela mesma tipificação que foi feita em relação aos povos, aos indígenas, foi feita em relação aos negros e negras, é feita em relação aos migrantes. A questão de preguiça, né? É a mesma coisa, que a gente bem engraçado como a gente vê uma coisa. É preguiça, eles não querem nada, só querem ficar encostados recebendo do Estado. A linha é a mesma. E é impressionante observar que mudavam os povos e as características eram as mesmas. É engraçado, todo venezuelano, todo haitiano é preguiçoso, e agora são os árabes. São todos eles preguiçosos, etc., e vêm para cá e tal, nessa maravilha social, porque tem opções melhores nos seus países. A questão da igualdade de remuneração, que eu tratei há pouco instante, a discriminação em matéria de emprego e ocupação também. Eu trago esses instrumentos internacionais, porque esses instrumentos internacionais nós temos que usar. Casos concretos do próprio Supremo Tribunal Federal, a homotransfobia, esse caso importantíssimo, caso emblemático. Antes nós tínhamos o caso da questão criminal, havia uma alegação, inclusive, de ativismo por conta da não previsão legal. O doutor Luciano Maris Maia, subprocurador-geral da República, na época vice-PGR, conversava também com ele semana passada sobre a sustentação oral que ele fez. Ele usou muita poesia para trazer a realidade, inclusive, do que era vivenciado por aqueles que eram assassinados pela única condição de homotransfobia. Lembro também aqui a decisão da DI 5938, a questão da inconstitucionalidade do 394, também é essencial, a nossa vivência trabalhista identifica muito isso, atividades insalubres, uma bizarrice daquele período da 3467, a possibilidade de submeter. Uma vez eu terminei uma inspeção em Itaberaba, fui abastecer o carro, lá veio uma senhora com a barriga enorme, abastecer o carro, disse, mas vamos começar a inspeção de novo, né? Solta do carro, para a gente começar uma outra inspeção. Eu disse, não é possível que a gente não vai ter paz aqui. Casos concretos também do TST, inclusive de condenação em dano moral coletivo, importante instrumento. Se tratou aqui muito da finalidade do dano moral coletivo, mas uma finalidade subjacente a ele é evitar também a reiteração de condutas que elas estão na base da impunidade que todos nós temos que combater também. Trago exemplo também da ampliação da licença maternidade e paternidade, e aqui eu faço um parêntese, porque eu assisti a apresentação também sobre o ponto de GT dos catadores e catadoras, estou vendo eles aqui presentes. Uma coisa que me impressiona muito é que a gente tem aquele olhar de perto e de longe, né? A principal pauta no GT dos catadores, se me corrija se eu estiver errado, inclusive, é a questão remuneratória. É essa a maior pauta. E nós aqui na cozinha, os TRTs não remuneram os catadores. É favorzinho ir lá fazer nosso dever social. Eu contei no evento a semana passada, nessa questão da OIT, eu descobri que Genebra era caro, e eu aluguei, em vez de alugar um hotel, né, que todo mundo ia para o hotel, R$2.000 uma diária, e eu aluguei o tal do Airbnb. Né? E a Suíça, que me alugou o apartamento, se chamava, inclusive, um nome engraçado para nós, somos da Bahia, era Sarah Jane, né? Que eu só lembrava da música. Minha esposa ficava assim, você fica rindo junto dela. Eu falei, porque é um nome muito engraçado, né? Eu lembrava da música, vamos abrir, não sei lá, né? Aí eu lembrava da música, ela falando comigo, né? Mas Sarah Jane, ela só tinha uma única preocupação. Eu podia derrubar o apartamento de Sarah Jane, eu podia roubar tudo que tivesse dentro do apartamento de Sarah Jane, mas desde que eu separasse o lixo certo. Ela me explicou umas 200 vezes.
No francês lá, ela vem explicar, você tem que separar, colocar aqui, você tem que colocar aqui, inclusive o lixo orgânico na geladeira. Então, eu disse a cara, eu fiquei até com medo de comer em casa, né? Porque eu falei, rapaz, é tanta coisa que eu tenho que guardar em tal lugar, guardar em outro lugar. Mas é aspecto cultural que nós temos muito frágil. A cultura do favorzinho, ela gera tudo isso. Quem trabalha é favor. Não, estou aqui deixando aqui o lixo, estou ajudando, né? Você ajuda de alguém? Não é obrigação nossa, quanto país que assinou lá em 1992, lá, a obrigação de separação de lixo, a Eco 92. Eu fiquei, quando era criança, fiquei preocupadíssimo com o fim do petróleo e com a Eco 92. Então, é isso que a gente está trazendo. O Michelin, ao criar o GT Catadores, um dos objetivos, a Paraíba começou a remunerar o trabalho dos catadores e das catadoras, e vai sair uma norma também, uma recomendação, a partir do CSJT, para que todos os tribunais também passem a remunerar. Porque se eu estou exigindo que as pessoas façam, a gente tem que fazer na nossa casa. Outro aspecto é que eu participei de uma mediação lá no Rio Grande do Sul, tem umas 2 semanas, em que a prefeitura resolveu realmente remunerar o trabalho de seleção do lixo, contratando empresas. Ela não quer, quer dizer, os catadores fizeram a vida inteira, de graça. No momento que vai remunerar, vamos remunerar as empresas. Então, então a gente tem que, temas como esse, a gente tem que tirar um pouco da carga de demagogia. Ou a gente parte para poder tratar o tema com seriedade, que é remunerar as pessoas, que todos nós aqui queremos ser remunerados, ai de nós que não vemos nosso salário no final do mês, ou a gente passa até a cultura do favorzinho. Então, eu fiz esse parênteses que a questão da ampliação dessa maternidade também. Então, são temas que a gente passa a ter que enfrentar a partir de um viés, nosso amigo Oliver Holmes lá, um viés pragmático. Fontes também importantes para o direito discriminatório também são ainda referenciadas a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial e também contra o racismo e discriminação racial e formas correlatas. Esses textos normativos eu vou aplicar nos meus acordos, que é o que eu quero fazer doravante, estou tentando fazer, comecei a fazer com a parte de saúde e segurança, fiz alguma parte também de direito discriminatório, inclusive no caso Miguel, e quero doravante obrigar a meu gabinete que o faça. Também eu cito o caso concreto, um processo da ministra Dora, que chegou aqui hoje na Bahia, a condenação, eu não vou nem ler aí, vocês podem ler, que comparou a imagem da filha a um chimpanzé, eu vou passar adiante, é um caso gravíssimo, julgado na 8ª turma, não é o primeiro. Também aqui, caso de condenação, e aqui é dano moral coletivo, 7ª turma também, a turma do nosso querido amigo, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Também mais um caso de racismo similar, já aqui na minha turma, não, ainda na 2ª turma, do ministro Zé Roberto Freire Pimenta. Vejam que eu mesclo muito situações de dano moral coletivo com dano moral individual. E aqui eu trago também uma mini conclusão, que são os aspectos que a gente tem para poder enfrentar esses temas. No judiciário, um delineamento fático adequado para separar as situações de efetiva discriminação, um processo estrutural efetivamente reconhecendo aquelas ações que mudam realidades, a questão da mudança corporativa, é fundamental a mudança corporativa, colegas, é o tema do artigo que eu estou escrevendo com o Gustavo Osmo, na questão das patologias empresariais, das patologias coletivas, e a adoção de protocolos. Quando eu falo protocolo de gênero, aqui eu estou ampliando gênero, raça, classe, deficiência, e especialmente nos casos contra a mulher. Lembro também a questão do tecnicismo, e é uma dúvida que eu tenho no TST o dia inteiro, com essa questão de transcrição, transcreveu, não transcreveu, eu fico tonto às vezes, se transcreveu, não transcreveu, se fez o cotejo, não fez o cotejo, porque muitas vezes eu percebo, compreendo, por um lado, o papel do TST, de tratar igualmente, a partir daí fazer justiça, principalmente na preservação da jurisprudência, e eu sou disciplinado nesse particular, mas não quando se trata de temas como combate ao racismo, combate ao sexismo, a gente tem que lembrar também que o tecnicismo é o escudo número 1, né?
Então, você, para não avaliar o processo que trata esses temas, você vem com todas as teses possíveis e imagináveis para poder não avançar para o tema de fundo. Discriminação religiosa, também eu me lembro aqui. Então, todas essas formas, nós fazemos uma construção para não chegar no final, né? Então, é isso que se faz também. E eu cito um caso aqui, esse caso, não sei se os colegas conhecem, Dux versus Walmart, Walmart versus Dux, é um caso americano também, e é um caso de assédio sexual na rede de supermercado Walmart. E havia um número pequeno de mulheres, 1,5 milhão de mulheres. E a Suprema Corte americana disse o seguinte: não dá para julgar porque não tem causa comum, que as situações são muito diferentes, cada uma delas tem uma situação diferente. Então, isso aqui é o tecnicismo usado em benefício de quem pratica conduta imoral, ilícita, inconstitucional. E esse caso ficou muito marcado porque, inclusive, houve audiências públicas durante o processo. O direito americano tem aquela fase chamada certificação coletiva, né? Que não é o despacho saneador, muita gente confunde com o despacho saneador, mas é que é uma fase em que ele faz uma espécie de comprovação de que aquela, de fato, é uma ação coletiva que merece ser julgada. Basicamente é isso. E o Gide trouxe esse caso essa semana, até fiz uma pergunta a ele numa aula sobre direito coletivo, exatamente sobre esse caso. Ele é muito engraçado. O Gide me lembra um pouco o Agílio Ribeiro, né? Então, ele foi uma forma de falar muito engraçada, assim. Então, ele disse assim, esse caso Walmart aí ele foi trazendo a noção. Porque ele até tem calafrio quando fala que nós temos que copiar o direito americano. Então, meu Deus do céu, façam tudo, mas não copiem, né? Porque quando se fala em precedentes, nós temos aqueles cachimbos da boca toda. Não, nós temos que copiar um sistema de precedentes americanos. Aí você vai ler um precedente americano, é assim. A duração razoável tem que se agir com prudência e com muita razoabilidade dentro do espectro de que adote critérios que sejam muito prudentes. Então, você copia para o segundo caso isso, né? Que ser prudente, razoável. Então, esse caso aqui é idêntico. E o nosso caso do TST, em que foi um caso que eu fui relator, que é o caso do Nino Miguel, em que, por incrível que pareça, eu não conhecia a decisão do caso Dux. Eu não conhecia a decisão do caso Dux. Não tinha o menor conhecimento da decisão do caso Dux. Estou estudando o tema, mas não conhecia essa decisão do caso do Walmart. Você sabe qual é o debate? Eu falei lá, não tinha causa comum, né? Isso aqui, 2011, 2023, fatos completamente diferentes, né? Vejam, né? E a discussão é exatamente origem comum ou a tal causa comum. É a mesma discussão. A mesma discussão. Ou seja, vamos botar o tecnicismo lá na frente, a gente faz um escudo para depois a gente ver se a gente vai conseguir analisar ou não analisar. É o mesmo debate da origem comum. É a mesma coisa. E eu estou dizendo a vocês, um acaso do acaso que não é acaso. Então, a conclusão, evidentemente, a nossa foi diferente. Houve a condenação, está, inclusive, em sede de embargo de declaração. Eu estou citando apenas uma questão técnica, efetivamente, relacionada à questão da origem comum nas ações coletivas. Outros casos, também eu lembro também, como foi tratado aqui, eventos como esse. São eventos que trazem uma relevância imensa para a matéria, porque a gente passa a tirar do tapete e botar o tema para examinar mesmo. Não é que seja sujeira, mas é um tema que nós tratamos como sujeira. E ações concretas, trazer um tema para capacitação de magistrado, minha querida amiga, trazer a criação do Pacto Nacional, o ministro Délio assinou, ainda com a ministra Rosa, a adesão do TST ao Pacto Nacional do Judiciário para a Equidade Racial. O TST criou também um grupo de trabalho para a questão da pauta de combate à discriminação, a pauta antidiscriminatória. O grupo de trabalho, inclusive, tem uma colega do meu gabinete que, inclusive, me apoia, me assessora, me ajuda, faz comigo a maioria dos trabalhos, que é a Raquel, não sei se os colegas conhecem. Inclusive, ela está indo falar em muitos tribunais também sobre esses temas. Outras contribuições para a sedimentação. Essa é uma delas. E eu lembro, e eu vou voltar como conclusão, lá, a Dora Lúcia de Lima Bertúlio, temos que superar o silêncio do juiz.
quando nós olharmos Roland Fraser, nós vamos lembrar que silenciaram na ditadura, silenciaram no período hitlerista e silenciaram contra o racismo, contra o sexismo, com toda a ordem de discriminação. E é hora de a gente romper esse silêncio, porque nós somos juristas. Muitíssimo obrigado.